Nós temos a missão de fechar esse dia incrível de hoje, e a pergunta sobre olhar o futuro é sempre uma questão complexa, né? Por que olhar o futuro? Nessa semana, coincidentemente, está acontecendo aqui em São Paulo a FutureCon, que é a maior feira de negócios de tecnologia e de telecomunicações da América Latina hoje. E lá na FutureCon, vou trazer uns dados chatos para vocês, o que implica isso na nossa realidade, né? A primeira constatação da FutureCon é que o consumo de dados de internet até 2020 ele vai aumentar 10 vezes. A segunda constatação da FutureCon é que a tecnologia mobile chegou para ficar. Inclusive, tem alguns alunos, alguns jovens millennials, que cerca de 35% deles, isso é um dado internacional do Gartner, não tem mais o ícone no celular de ligações, de chamada, só tem o ícone de dados. E aí a gente pode se perguntar, como é que isso muda o terceiro setor? Como é que isso impacta na nossa realidade? Para os filântropos, para as organizações que estão investindo no social e também para as organizações da sociedade civil. Ou seja, a velocidade da tecnologia está muito rápida. Então, eu tenho o prazer de dividir esse espaço com dois amigos, o Luiz trazendo aqui uma visão do Museu do Amanhã para a gente. Luiz é mestre em física quântica. Coincidentemente, eu também sou físico, Luiz. E física é um negócio que me encanta. E, por incrível que pareça, eu fiz física por vontade própria e porque eu gostava. É verdade, gente. É verdade. Depois ainda fiz matemática aplicada como ouvinte. Não me perguntem o que é lá, porque é uma coisa muito louca aquilo. E o Odino Marcondes, que não é físico, mas é um grande estudioso da cultura e dos comportamentos sociais nossos. Então, eu tenho o prazer de partilhar essa mesa com eles. Eu vou começar passando a palavra para o Luiz, para ele abrir essa nossa conversa. Luiz. Obrigado, Américo. Boa tarde a todos. É uma alegria poder compartilhar com vocês esse momento e com o Américo e o Odino. Eu vou tentar apresentar para vocês, de maneira muito breve, um case de sucesso. O que é o sucesso para um museu pioneiro, para um empreendimento pioneiro de construção de um museu inédito, que é o Museu do Amanhã. Bom, o que é o Museu do Amanhã? É um museu de ciência, mas ele é um museu de ciência aplicada. A proposta do museu é usar os recursos das ciências contemporâneas para oferecer para os seus visitantes uma jornada de exploração de cenários de amanhã possíveis. Então, vejam, os museus de ciência, primeiros museus de ciência mais tradicionais, são os museus de história natural, e têm suas coleções de fósseis, de relíquias, de artefatos, etc. Surgiu depois uma segunda geração de museus de ciência, são os museus demonstrativos. Mostram como as leis da natureza funcionam, como é que os corpos caem, como é que os magnetos funcionam. Não, são museus que demonstram o funcionamento das leis da natureza. Mas a proposta do Museu do Amanhã é oferecer para os seus visitantes uma coleção de possibilidades. Então, todo museu tem um acervo, tem uma coleção, diz a Unesco. A coleção do Museu do Amanhã são possibilidades de amanhã. Então, fica claro que para o visitante do museu é necessário que ele se engaje, engaje sua imaginação com os conteúdos do museu para ele poder, de fato, se apoderar desse conteúdo original. A mensagem-chave do museu, o fundamento filosófico do museu, é que, ao contrário do que a gente costuma pensar, o amanhã não está pronto. O amanhã não é uma data do calendário, não é o lugar que nós vamos chegar. O amanhã vai ser uma construção. E vamos tomar parte dessa construção enquanto pessoas, indivíduos, enquanto brasileiros, enquanto membros da espécie humana. Então, a ideia de que há um único amanhã nos esperando, prontinho, acabadinho, a partir do hoje, é uma ideia equivocada. Nós entendemos que hoje é o lugar no qual se abrem diversas oportunidades de amanhã possíveis. Dependendo das escolhas que nós fizermos, vamos favorecer este ou aquele caminho para esse ou aquele cenário de amanhã. Ou seja, amanhã é hoje, porque hoje é o lugar da ação. E o museu, para poder oferecer esse tipo de experiência, ficou muito claro para nós que ele não podia, que ele necessitaria se envolver em valores. Os valores do museu são os valores da sustentabilidade e da convivência. Como queremos viver com o mundo? Como queremos viver um com os outros? Ou seja, outros equipamentos buscam a neutralidade no seu contato, na sua interação com seus visitantes. O Museu do Amanhã é claramente engajado. Nós afirmamos para os nossos visitantes os valores humanistas, valor do conhecimento, da tolerância, da gentileza, da liberdade e da alegria. E para desenvolver esse projeto, no âmbito do desenvolvimento do projeto Porto Maravilha,
foi chamado um grande arquiteto internacional para produzir um prédio que tivesse um impacto arquitetônico para servir de marco urbanístico do processo de revitalização da região do Porto do Rio, com vistas à Olimpíada, à Copa do Mundo, etc. Bons tempos aqueles, né? Então, Santiago Calatrava, o grande arquiteto catalão, ele se inspirou nas flores das bromélias no Jardim Botânico. E ele projeta fazendo aquarelas, ele anda com um aquarelômetro de bolso, ele projetou mais de 400 aquarelas até chegar a essa solução dessa estrutura longilínea, modular, que ele pousou sobre um espelho d'água entre dois jardins. Então, essa é a visão do prédio. O prédio também tem o caráter de ser um paradigma de novos prédios sustentáveis. A água fria do fundo da Bahia é usada para iniciar o processo de refrigeração e abastecer o espelho d'água, que cria um microclima que, no verão do Rio, faz uma enorme diferença para o visitante. O dorso do prédio tem essas placas solares, nessas asas móveis, que se movimentam para maximizar a captação da energia solar e criar o impacto de um prédio com uma arquitetura com partes móveis. Então, essa é a visão que você tem do cenário deslumbrante da Bahia. E o museu ele tem diversas características ligadas ao aspecto tecnológico. A primeira delas é a ciência é uma forma de dialogar com a natureza. Esse diálogo sempre evolui, ou seja, pela ciência nós podemos conversar com as estrelas, conversar com os mamutes, dialogar com os vírus, e esse diálogo não termina, ele sempre se renova. Isso significa que os conteúdos científicos estão sempre sendo inovados. E, portanto, o museu precisaria atualizar constantemente os conteúdos que ele apresenta, sob pena de rapidamente tornar museu do ontem. Daí a decisão de fazer o museu ter um suporte inteiramente digital. Isso levou a outras consequências, né? Nosso corpo funciona através, essencialmente, de reações bioquímicas. Esse corpo do museu é um corpo essencialmente eletrônico, né, para poder garantir essa atualização. Esse corpo eletrônico ele tem diversas funcionalidades. Ele tem, por exemplo, o equivalente a um sistema nervoso, a um cérebro, que dialoga com outras entidades no mundo, recebe dados, relatórios, reportes, e usa esses relatórios, esses dados, para atualizar os conteúdos. Esse é o Observatório do Amanhã. Mas o museu também tem em suas mãos o Laboratório de Atividades da Manhã, que é um lugar de prototipagem, de inovação, de empreendedorismo, de desenvolver processos, de atividade frenética, é impressionante o que acontece lá. O museu, ou seja, as mãos do museu. O museu, além disso, tem uma capacidade de perceber-se a si próprio, através de um cartão eletrônico chamado Íris, que os visitantes recebem, se registram, aproximam o cartão de temas ao longo do museu, de sensores, né, ao longo do museu, associados a temas que interessem a eles. No final, em casa, recebem uma imagem da sua visita. Quando o visitante volta, o museu diz: Américo, você da outra vez viu isso, isso e isso, quem sabe dessa vez você não quer ver isso, isso e aquilo. E agora eu vou anunciar para vocês em primeira mão, a Íris vai estar associada com um sistema de inteligência artificial da IBM, o Watson, para fomentar nos visitantes a motivação de se engajar em ações ambientais, e ações políticas, etc. Então, vocês são os primeiros a saber que a gente vai, no aniversário do museu, vamos ter esse novo equipamento funcionando. Novamente, é pioneiro no mundo. A museografia de Anders Kleret e Rafael Belbal foi inspirada numa partitura musical. Ou seja, a ideia foi criar, na visitação para o visitante, criar momentos de imersão, momentos pacíficos, momentos intensos, momentos mais tranquilos, momentos mais agitados. E, para isso, então, assim como um dos tempos de uma sinfonia, né? E, para isso, então, se estabeleceu, ao longo da nave de catedral que Calatrava nos ofereceu no interior do prédio, esses 5 momentos, cada um deles um tipo de experiência, de ambiência sensorial diferente: imersão, monumento, instalação, monumento, labirinto, casa. Cada um deles baseado num setor de conhecimento científico diferente, cada um deles encarnando uma das grandes perguntas que a humanidade sempre se fez. Então, o visitante, quando chega, a primeira visão que ele tem do átrio é dessa esfera de LED de 5 metros, apresentando sinais vitais do planeta, apresentando como o planeta funciona como um sistema, um único corpo. Então, nós apresentamos aí
é a circulação de gases, de poeira, de vapor. Mostramos como é que poeira sai do Saara, nucleia a chuva no Amazonas, essa chuva evapora, é transportada para os rios aéreos para chover nas cataratas de Iguaçu. O Iguaçu é amazônico, mas o Iguaçu também é do Saara. Essa interligação de todo o planeta é o primeiro suporte de informação que a gente quer apresentar. Depois, a pergunta de onde viemos. Viemos do cosmos, somos criaturas cósmicas. Isso é apresentado numa experiência imersiva de 360 graus, um vídeo no qual nós apresentamos aspectos do mundo do universo que nós não vemos com a vista desarmada. Então, o visitante entra e ele é levado a trafegar entre galáxias, mergulhar no coração de uma estrela, presenciar a formação da Terra, a aparição da vida, o surgimento do pensamento através da arte. 13,7 bilhões de anos de evolução cósmica em 8 minutos. Tarefa simples que a gente chamou o Fernando Meirelles para realizar. Quem somos? Somos terráqueos. Somos membros do sistema complexo Terra. E as dimensões da nossa existência são matéria, vida e pensamento. Então, cada um desses grandes cubos apresenta essas dimensões. Do lado de fora, sempre do ponto de vista da unidade, do lado de dentro, do ponto de vista da diversidade, da variedade. Onde estamos? Estamos num momento crucial em que a nossa espécie se dá conta que o conjunto da nossa atividade se tornou uma força de transformação em escala planetária. Estamos mudando a composição da atmosfera, os regimes do clima, os fluxos de todas as grandes bacias hidrográficas de todo o mundo, alterando a biodiversidade. Então, é o conceito central do museu, o conceito de agora estamos entrando numa nova era, a época dos humanos, o antropoceno. E o que é decisivo é que nós e nossos descendentes viveremos nesse mundo profundamente alterado pela nossa própria capacidade de intervir sobre o mundo. Ao contrário dos nossos ancestrais, que nasceram e se desenvolveram num mundo essencialmente indiferente a eles, nós somos uma das forças que vão mudar o mundo daqui para frente. Esse é o sentido do antropoceno, é o conceito essencial do museu. Para isso, então, uma grande instalação, um vídeo contundente, onde nós apresentamos essas evidências, esses fatos, de que nós agora somos essa força, que, ao contrário do que dizia o poeta, né, o mundo que nós vamos viver não vai ser o mesmo, não vamos viver como nossos pais viviam. Para onde vamos? A área mais importante do museu são os amanhãs, e a ideia, numa estrutura, que é um origami, nós apresentarmos cenários, né, definidos a partir de grandes tendências que nossos consultores identificaram para nós. Então, 6 grandes tendências: mudanças climáticas, sobre as quais não há mais dúvida hoje. Nós mostramos cenários locais, regionais e planetários, cenário suave, médio e intenso. E articulamos as consequências para cada um desses cenários, para a agricultura, logo para a economia, logo para as cidades, logo para migrações, logo para tensões geopolíticas. Tentamos estabelecer cenários amplos dessas mudanças. Alterações na biodiversidade, né, o fato de que São Paulo vai deixar de ser um produtor de café, em certos cenários, o café vai ter que migrar para o sul, porque ele precisa de frio para amadurecer, e vocês vão ficar mais cariocas. É no bom sentido, no bom sentido. Somos 7,5 bilhões de pessoas hoje, vamos ser em torno de 10 a 10,5 bilhões daqui a 50 anos, 3 bilhões a mais nascidos no cinturão tropical de países pobres. Então, não apenas mais 3 bilhões de pessoas, mas 3 bilhões de despossuídos. A desigualdade e as mudanças climáticas são os grandes desafios que a humanidade vai enfrentar nessa sua transição. E, além disso, o fato incrível de que, ao longo do século XX, ganhou-se, para cada 5 anos, 1 ano em expectativa de vida. Então, saiu-se de 30 anos no começo do século XX para 70 hoje, globalmente, em diversos locais, a expectativa é de 85 anos. Hoje, a faixa etária que mais cresce são os centenários, e, ao invés da famosa pirâmide das idades, muitos jovens, alguns maduros e poucos idosos, daqui a 50 anos, o Brasil, por exemplo, vai ser como Copacabana é hoje, né? Um bairro, 1/3 da população com mais de 60 anos. A distribuição de idade mais parecida com uma lanterna chinesa. O mesmo número de idosos e de jovens e crianças. Nunca houve distribuição de idades como essa na história humana. É o que nós vamos viver. A interligação e integração de povos, regiões e pessoas através dos meios de transporte e dos meios de comunicação. As cidades, como sendo, hoje, mais da metade da humanidade vive em cidades, em 2050, 2060, vão ser mais de 70%. Cidade não pode ser problema, tem que ser solução. Agora, como é que nós vamos administrar? Hoje são 28 megacidades com mais de 5 milhões de habitantes, vão ser 50 ou 60.
Como é que nós vamos administrar esses vastos aglomerados humanos? Usando as técnicas de gestão, de participação política, as formas de cidadania do século XIX? Provavelmente não. Num prazo muito curto, vamos ter que desenvolver novas formas de convivência para que essas casas comuns se tornem viáveis. O desenvolvimento de artefatos que vão cada vez mais se difundir no nosso ambiente, cada vez mais se aproximar do nosso corpo, da nossa cognição, se integrando conosco, nos transformando. A expansão do conhecimento, especialmente da educação, hoje, pela primeira vez na história, mais da metade da humanidade é alfabetizada. Dessa metade, mais da metade são mulheres. A gente se recorda que, no começo do século XX, um século atrás, o número de mulheres alfabetizadas no mundo era traço. A gente compreende a imensa transformação psicossocial que está em curso, que vai nos capacitar a fazer as boas escolhas que nos convertam na necessária ponte entre o que veio antes de nós e o que virá depois de nós. Então, é no âmbito dessas tendências que nós definimos esses cenários. O último momento do museu é como queremos ir, que valores queremos legar ao futuro. Então, numa estrutura inspirada numa casa de conhecimento dos índios brasileiros, nós apresentamos o único objeto físico da coleção do museu, que é um artefato simbólico dos aborígenes australianos, ou seja, numa casa dos aborígenes brasileiros, um objeto dos aborígenes do outro lado do mundo. Esse objeto, a sua função é servir de storyboard para que seja transmitido à nova geração o conhecimento, as histórias, as lendas da geração antiga. Então, um lugar onde se faz a continuidade entre o passado e o futuro. Nós nos demos conta que o museu tem não só esse aspecto, se visto de cima, como essa é a função que nós queremos que o museu tenha, fazer a conexão entre o passado e o futuro. Então, nós instalamos esse objeto. Aí é o único objeto físico do acervo do museu. E depois, retornamos ao presente, com a vista da Baía do Guanabara, I rest my case. Primeiro final de semana, funcionamos 36 horas seguidas, tivemos 26 mil visitantes. Impressionantemente, tudo funcionou. Na 37ª hora, tudo quebrou. Foi realmente impressionante. Tivemos, até julho, 2 milhões de visitantes. Hoje, já estamos nos aproximando de 2 milhões e 300 mil. A expectativa é que chegamos ao final do ano, 2 milhões e 500 mil visitantes. O museu mais visitado do mundo. Do mundo, desculpem a ambição. O museu mais visitado do Brasil. Perdoe. Quem sabe? Amanhã. Isso aqui é o sucesso? Sim, é o sucesso e é a responsabilidade que vem com esse sucesso. Ou seja, 48% dos nossos visitantes não são visitantes habituais, 12% nunca tinham ido ao museu. Isso é mais ou menos 250 mil pessoas. Então, esse sucesso traz consigo essa imensa responsabilidade de assegurar que essa experiência seja uma experiência motivadora, mobilizadora, modificadora da vida dos visitantes. Nossa expansão na mídia, o programa dos Amigos da Manhã, todos estão convidados a fazer parte do... ser um de nós, fazer parte dos Amigos da Manhã. E a razão, de fato, do sucesso do museu é essa. Não é outra. São os profissionais que se engajaram, se dedicaram e, num prazo muito curto, aprenderam a trocar a roda enquanto o carro está andando, a tripular essa imensa nave. Queria encerrar apresentando um vídeo para vocês, para dar para vocês um gostinho do que é trabalhar no Museu da Manhã.
Obrigado. Bom, diante dessa apresentação do Luiz, tem algumas coisas que nos é muito gratificante observar, né? A Fundação ela faz um estudo de tendência anualmente, já há 6 anos que a gente tenta olhar para frente, e as 7 tendências apontadas pelo museu, coincidentemente, são as mesmas tendências que nós estamos observando do lado da Fundação para estruturar os projetos sociais aderentes a essas tendências, para que a gente não se perca no tempo. Então, tem uma frase da Alice no País das Maravilhas que é muito interessante, né? E por isso olhar o futuro é importante. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que sempre estar olhando para o futuro. E tem um outro tema aqui, já fazendo o gancho com a fala do Odino, que o Luiz trouxe para a gente, que são os valores, que são a questão ética que está envolvida. Quando a gente fala de valores, a gente fala de uma ética vigente, de um modelo cultural estabelecido. E é nesse gancho que eu queria passar a palavra para o Odino para contar para a gente um pouquinho da experiência dele e construir em cima disso conosco. Odino, com você. Obrigado. Boa tarde. Hoje cedo, no mundo todo, milhões de pessoas só acordaram porque não haviam morrido ontem. Quem morreu? As pessoas, ou quem acordou sem ter morrido, não é? As pessoas que não tinham uma razão para estarem vivas, as pessoas que não são movidas por propósito. Eu tinha várias razões para estar vivo hoje. Uma delas está aqui com vocês. Isto faz sentido para mim, é parte do meu compromisso em compartilhar ideias, provocar as pessoas, e eu vim aqui para isso hoje, criar algumas provocações ou fazer algumas provocações para vocês. Eu trabalho apoiando pessoas e empresas já há bastante tempo na formulação da visão do futuro. O Luiz dizia agora há pouco que o amanhã é hoje. E a questão é, como é que eu trago o amanhã para hoje? Eu trago o amanhã para hoje criando visões do futuro. E, uma vez criadas as visões do futuro, eu trago as visões para o presente e elas passam a emoldurar o meu comportamento. Nesse sentido, o futuro não está lá, ele já está aqui. Ainda, e isso é característica desse processo, que eu esteja construindo o futuro todos os dias, mas eu tenho um compromisso que foi construído e que eu visualizo lá no futuro. Trago para cá como moldura e determino o meu comportamento todos os dias. Quando eu mencionei que milhões de pessoas só acordaram hoje porque não morreram ontem, eu não estou me referindo a pessoas que estão vivendo no limite da sobrevivência. Aliás, eu encontrei muitas vezes pessoas vivendo na pior condição possível, mas que tinham uma razão para estarem acordadas amanhã, depois e assim sucessivamente. Da mesma forma como encontrei pessoas bem-nascidas, com muitos recursos, e que não tinham uma razão para estarem vivas amanhã. É da natureza humana construir visões do futuro. Todos nós fizemos isso e fomos estimulados pelos nossos pais quando nos perguntaram várias e repetidas vezes o que você quer ser quando crescer. Essa pergunta nós fizemos e nos fizeram e nós estamos fazendo para os nossos filhos. E eu tenho como regra o seguinte, eu respeito todas as respostas que as crianças dão. Meu filho, eu tenho um filho de 16 anos, começou dizendo que ele queria ser lixeiro. Esse é um clássico, né? Várias crianças querem ser lixeiras quando pequenas, porque elas acham maravilhoso pular naquele caminhão em movimento, aquela coisa toda. Mal sabem elas. Mas o fato é que, ao respeitar qualquer que tenha sido a resposta, eu estou passando para esta criança a principal mensagem. Você pode definir o seu futuro. Então, ele, nesse momento, diz que quer ser lixeiro, amanhã ele quer ser o motorista do caminhão, depois de amanhã ele quer ser o diretor da empresa que faz coleta de lixo, e assim nós vamos caminhando, desenhando o futuro desejado e fazendo com que ele aconteça. Como é que isso se dá no mundo das organizações? Há 3 anos, eu fiz uma pesquisa sobre o marco filosófico das 100 maiores empresas do Brasil. Então, eu fui pesquisar, a partir da revista, o índice Maiores e Melhores da revista Exame, o marco filosófico, visão, missão e valores das 100 maiores empresas.
E fiquei realmente surpreso ao constatar que 81% das visões das 100 maiores empresas, portanto, 81 empresas, são de uma pobreza atroz. Uma pobreza atroz. De uma mesmice que chama a atenção. Repetitivas, pobres, sem a capacidade de mobilizar a energia das pessoas que lá trabalham. Isso me leva a uma reflexão, através de quase uma piada. Alguém perguntou para alguém, o que sustenta a visão da sua empresa? E a pessoa respondeu, um prego. Quando eu vou visitar os meus clientes, a primeira coisa que eu procuro é a visão, e normalmente ela está lá na sala de espera. E eu constato, mais uma vez, que ela é pobre, ela é genérica, ela não motiva ninguém. Então, eu tenho claro para mim o seguinte, que é melhor não colocar lá na parede uma visão que tem essas características. Se é para fazer, tem que fazer de uma outra forma, de tal maneira que este recurso, que é a construção do futuro, sirva para orientar o comportamento das pessoas em qualquer tipo de organização. Só que este processo de construção de uma visão é um processo incômodo, porque as pessoas que estão participando disso, normalmente a alta liderança da organização, tem que se ver, tem que ir ao encontro de questões incômodas. Eu vou dar exemplos para vocês. Uma vez, apoiando uma organização na revisão do marco filosófico, nós estávamos na etapa em que a direção estava definindo quais eram os valores centrais da empresa. E o grupo escolheu ética, valor central para nós. Nesse momento, eu já tenho um recurso que eu uso sempre, que é perguntar para eles, e se o fiscal da prefeitura aparecer aqui? Quando eu faço essa pergunta, eu começo a perceber incômodo físico nas pessoas, elas começam a se movimentar na cadeira, pigarreiam, tossem, enfim. E aí o presidente da empresa me disse assim, olha, se o fiscal da prefeitura aparecer aqui, nós vamos fazer o que a gente tem feito sempre, nós vamos dar bola para ele, vamos pagar, né? E essa empresa que eu estou me referindo não está lá, não tem ninguém em Curitiba, não. Eles estão por aqui. E a corrupção que eles praticam, e esse é o nome da coisa, é assim, uma caixa de uísque, enfim, alguma coisa desse tipo, nada muito volumoso, mas não deixa de ser antiético, ponto, né? O valor aí não elimina o pecado. Bom, então eu disse, se vocês pagam bola para os fiscais, para o prefeito, para o vereador, para viabilizar os projetos de vocês, de duas uma. Ou vocês param de fazer isso, ou vocês tiram ética da lista de valores que vocês estão querendo construir. E a razão é óbvia. Se vocês pregarem lá na parede ética como um dos valores dessa organização, em 5 minutos isso estará desacreditado. E essa declaração não terá cumprido o seu papel, que é o de orientar as pessoas, especialmente nos momentos em que as regras e as normas não dão conta do recado. Na maior parte do tempo, nós somos guiados por normas, por regras, por regulamentos. Mas há um momento em que eu sou guiado apenas pelos meus valores, que não estão necessariamente lá na parede da sala de espera da minha organização. Nesses momentos, nessas zonas cinzentas, é à visão e aos valores que eu recorro para tomar decisões. Então, se vocês são éticos, mantenham a palavra lá. Se não são éticos, não coloquem, porque isso vai ser objeto de escárnio das pessoas que trabalham nessa organização. Um outro exemplo. Assessorando um CEO num processo de coaching, ele me disse, meus executivos não estão aderentes aos valores da organização. E eu perguntei, quais são esses valores? Ele elencou lá 4, 5 valores, e um deles era a confiança. E eu perguntei para ele, vocês fazem revista nos funcionários na saída? É uma indústria. Ele disse, claro. Eu disse, bom, então, você não confia nas pessoas. Ah, mas espera aí, se eu não fizer a revista, eles roubarão peças, ferramentas, como acontece, né, nas organizações. Eu disse, bom, você não tem saída. Ou você tira a confiança lá da parede,
ou você para de revistar as pessoas. Então, quando eu conto esses dois exemplos para vocês, eu estou dizendo que o processo da construção de um marco filosófico ou da revisão de um marco filosófico inclui passar por questões incômodas como essa, para que o produto final espelhe realmente as crenças e os valores daquela organização e sirvam para o seu propósito, construir o futuro e permitir que as pessoas, a partir desse referencial, tomem as decisões nos momentos críticos. Então, quando o museu inaugurou e passou a ter esse afluxo, né, nós buscamos trazer os nossos vizinhos. Temos 3.200 vizinhos que são membros, frequentam, têm carteirinha, frequentam o museu, e o impacto inusitado foi que a gente não esperava que a cidade tivesse esse tropeço, tão grave quanto teve, e que a gente escute reiteradamente: puxa, ainda bem que vocês estão aqui, vocês são a única coisa que presta nessa cidade hoje. Eu não esperava, de nenhuma maneira, eu queria muito que fosse um sucesso, reconhecimento, mas não dessa maneira, né? Não relativamente a esse cenário de perda e destruição que, infelizmente, é o da cidade ex-maravilhosa hoje, né? Eu acho interessante esse aspecto de qual é o impacto social. Então, o Luiz traz para a gente que é um impacto social incrível que o museu traz para aquela região. Eu tive a chance de passar ali na época dos viadutos, era uma área de tráfico de drogas, de prostituição, era uma área bastante degradada, e é incrível como isso mudou, como a ocupação social daquele espaço pela população permitiu a transformação através de uma obra essencialmente cultural. E pode surgir sempre a pergunta, quando nós olhamos o dilema da violência no Rio, e olhamos só apenas uma dimensão, parece trivial que a repressão é a única solução, mas a ocupação cultural, social dos espaços, ela traz um reflexo imediatamente nas pessoas que ali ocupam, né? Eu quero compartilhar com vocês o resultado de uma pesquisa, na realidade são duas, uma feita em 2010 e outra feita agora, sobre os valores dos brasileiros. Utilizando uma metodologia criada por um psicólogo inglês, Richard Barrett, as pessoas foram submetidas a uma lista com 10 valores pessoais, elas foram submetidas a uma lista com valores, elas deveriam escolher os seus 10 valores pessoais mais importantes. Depois, uma segunda lista, elas deviam escolher 10 valores presentes na cultura atual do Brasil e, finalmente, na mesma lista, eles deveriam responder quais valores você gostaria que a cultura brasileira tivesse. Então, grosso modo, valores pessoais. Eu me vejo como corajoso, amigo, alegre, feliz, companheiro, solidário, etc. Como é que eu vejo o Brasil? Em 2010 e em 2017, eu vejo o Brasil uma porcaria. Corrupção, pobreza, crime, violência, o diabo. Como é que eu gostaria que o Brasil fosse? Maravilhoso. A pergunta que não quer calar é: quem eu sou que esse país é? Se eu sou maravilhoso e o país é uma porcaria, de quem que eu estou falando? E quem fala isto? A gente tem refletido muito sobre os resultados dessa pesquisa, porque o resultado de 2017 é, com ligeira variação, o mesmo de 2010. Todos os valores percebidos na cultura atual brasileira são tóxicos. E toxicidade significa entropia. E a entropia significa... Tenho 2 físicos aqui, eu vou falar... É a única coisa que eu sei de física. Entropia é energia desperdiçada. Bom, a minha visão sobre isso, nós só vamos resolver isso se nós formos capazes, e isto é uma responsabilidade que eu vejo muito presente nas instituições que estão aqui, aumentar o grau de protagonismo. Porque o que eu vejo como um retrato desta pesquisa, posso tirar como uma conclusão, nós somos vítimas. As pessoas não se veem como construtoras desse país que elas criticam tanto. Por outro lado, corrupção apareceu como o valor mais votado na cultura atual do Brasil. As pessoas também não estão se dando conta de que nunca na história deste país tanta gente importante está na cadeia. Nós nunca tivemos empresários do porte, né, desses que estão lá presos. Nunca tivemos isso. Eu tenho 69 anos de idade, eu nunca vi algo parecido.
Mas pergunte para qualquer motorista do Uber, ele vai dizer, esse país é uma desgraça, é corrupção, só tem ladrão aqui. As pessoas não estão concretizando, e não estão concretizando também que, de alguma forma, nós somos responsáveis por isso. De alguma forma, nós estamos dando sustentação para que essas coisas mudem, através das diferentes formas de apoio que a gente tem dado, aplaudindo Sérgio Moro, seja lá o que for que as pessoas estejam fazendo. Então, o caminho, para mim, é protagonismo. E protagonismo é a conjugação ótima de duas vertentes, consciência e determinação. Consciência para entender o que está acontecendo e determinação para fazer alguma coisa. Aí eu tenho o estágio ótimo do protagonismo. Para todas as instituições que estão aqui, no papel que vocês desenvolvem, principalmente em relação à infância e adolescência, o convite é reforcem mais do que vocês já estão fazendo o protagonismo destas pessoas, desses jovens, para que eles possam assumir que são corresponsáveis pelo que acontece e mudar aquilo que não gostam. Não é? Para mim, é protagonismo o caminho, não há outro. Né? Bom, acho que o que é absolutamente decisivo para a construção do amanhã, do Brasil, do amanhã que a gente deseja, é o investimento decidido, completamente comprometido, na ferramenta de produzir gente, que é a educação. Então, estava conversando com o Américo, nós gastamos recursos, esses recursos não redundam numa educação de qualidade, eficiente, disseminada, e, se não, de alguma maneira, num prazo muito curto, nós não invertermos, né, essa incapacidade que nós estamos praticando, não são outros, somos nós, o Brasil não apenas não se aproximará das curvas educacionais, das curvas de desenvolvimento pessoal dos países mais avançados, como perderá mais ainda, se distanciará mais ainda, porque eles estão investindo fortemente em educação. Então, as curvas de qualidade de educação estão subindo, as nossas estão estacionárias. É a maior crise, é o maior crime do Brasil, para além de qualquer outro que possa ter. Então, o investimento absolutamente decisivo, decidido, comprometido, uma fatalidade educar o Brasil. Se a gente se imbuir dessa ideia, e o Museu do Amanhã antes de tudo, uma ferramenta de educação, eu acredito que a gente, sim, vai ter os meios de construir, de nos constituir nessa ponte, né? Nós precisamos ser entre o que nós fomos e o que nós vamos ser. Educação. Educação. E a terceira prioridade, educação. Educação. Então, só para... Gente, nosso tempo está esgotado, essa conversa é uma delícia, falar sobre amanhã, falar sobre hoje. Eu queria só fechar em cima da pergunta da Paula. Eu acho que é preciso olhar o filme. Eu acho que no campo da educação, de fato, o Luiz tem razão. A gente tem uma educação que é pouco protagonista e que tem pouco resultado. E os dados são incontestáveis. Prova Brasil, 5% dos nossos jovens que saem do ensino médio não sabem matemática. 20%, aliás, perdão, somente 5% sabem matemática e 20% sabem português. Se fosse 95%, a gente podia soltar rojão, que a gente estava entre os melhores do mundo. Comparando com o PISA, nós estamos em 67º lugar. Não dá para olhar o amanhã sem pensar no agora na educação. Mas, olhando do aspecto de filme, a gente evoluiu em algumas questões. Então, essa questão da apuração, a corrupção é evidente, ela acontece há 1.500 anos aqui no Brasil e desde a história humana. Só que agora a gente está investigando e está aparecendo. Seja de que forma for, sem colocar nenhum juízo aqui e viés ideológico, por favor. Mas está aparecendo. Então, a gente vem avançando. Falta-nos avançar no campo da educação. Falta uma discussão robusta sobre isso. Quais são os valores da educação que a gente quer passar para as nossas crianças e jovens? Será que nós estamos investindo na universidade? É o investimento mais efetivo para a transformação do nosso país enquanto nação? Ou a primeira infância precisa de mais recursos? Então, essas questões sobre o nosso futuro são ultra relevantes e são pertinentes a esse momento contemporâneo. Eu dei alguns dados de tecnologias para vocês, mas a principal tecnologia que não está acompanhando a evolução do desenvolvimento tecnológico é a humana. O iPhone existe desde 2007. Vocês imaginam isso? Tem 10 anos que existe o iPhone. Parece que existe a vida inteira. O tablet de 2010. Então, tem 7 anos que surgiu o iPad. Então, essas tecnologias estão exponencialmente avançando e a tecnologia humana está ficando para trás. Por outro lado, você pega uma criança do interior de Pernambuco, de uma cidade que não tem conexão, você leva um tablet, um Arduino, que é uma placa de circuitos de programação. No primeiro dia de exercícios com aquele Arduino e com aquele tablet, aquelas crianças conseguem programar e fazer um robô com Lego, que não cai da mesa.
Então, a capacidade instalada está lá. O que falta é a oportunidade. Então, o olhar de futuro, Paulo, eu acho que a gente, olhando o filme, nós estamos avançando. Educação, nós ficamos para trás. Nós estivemos no Chile na semana passada, nós estamos há mais ou menos 30 anos atrás do Chile agora. 30 anos. E o Chile está avançando. E o Chile é nosso vizinho. Então, a gente tem muito o que fazer, mas o futuro tem que ser baseado em valores, que a gente tratou aqui, tem que ter um olhar objetivo e pragmático sobre as novas tecnologias, o que está acontecendo no nosso entorno, e, a partir disso, nós precisamos construir projetos sociais que respondam a essas questões que estão se apresentando. Afinal de contas, se falar do campo da educação, que farinha pouca, meu pirão primeiro, onde a gente atua, a nossa sala de aula remota de 1900. Se eu buscar um professor, voltar no tempo, lá em 1900, e trazer ele para uma sala de aula de hoje, ele dá uma aula, sem dificuldades. Se eu trouxer um engenheiro, ele não sabe o que fazer. Se eu colocar um médico numa sala de cirurgia, ele não tem ideia de como entrar naquela sala, mas o professor é exatamente o mesmo. Culpa dele? Não. Também não quero fechar aqui dando a percepção que a culpa é do professor, não é isso. A Ana Maria comentou aqui da formação deles. Então, esses profissionais são o nosso futuro. Então, eu queria fechar com uma mensagem positiva, eu sou um otimista. Eu acho que, muitas vezes, a gente tem que olhar o futuro com essa visão otimista e olhar à luz de protagonismo, de valores e das novas tecnologias que estão surgindo. Obrigado a todos vocês. Infelizmente, nosso tempo terminou.